agora já boa noite. Depois dessas falas aí da Ilse, essa propaganda do Flávio, eu fui realmente professora dele na escola de engenharia, saibam. Porque eu sou meio de serviço social, fui professora de complementos humanísticos. Na realidade... Não vai contar, sabe? Eu vou entregar ela. Nós não temos tempo. Nós não temos... Educação social... naquela época... A origem era educação cívica. Mas... E o pessoal da esquerda entrou na disciplina e falava de outra coisa. Com a doutora Rosa Monchel, na base, né? Faz tempo. A professora Rosa Monchel. Mas bem, gente, realmente como as indicações, nós temos muito tempo, eu tenho mais que o Flávio, tanto fui professora dele quando ele ainda estava na graduação, mas também na Pluma, evidentemente, né? Eu entrei na universidade em 71, então vivi, de fato, como professora universitária, esse movimento da década de 70, em que, de fato, o início da década de 70, em que, de fato, a mobilização da sociedade estava muito intensa, né, particularmente contra a ditadura militar, toda essa perspectiva, e aí a gente vê dos movimentos de anistia. Aliás, ontem foi a eleição, eu nem vi o resultado, da ABI, né, da nova diretoria da ABI, eu não vi o resultado, mas a ABI, a OAB, essas grandes organizações que fizeram, que conduziram a luta, a organização, a resistência, né, e com uma participação muito forte também de maranhenses. Aqui a gente destaca, por exemplo, Neiva Moreira, que foi exilado e a gente recebeu com uma festa imensa. Não sei se tu estava na praça, com a festa imensa, voltando do exílio, já em 70. Então, para colocar que pensar esses anos todos de história, né, que não são mais só 43, não, que vocês votaram lá no tema, mas já tem mais um ano, né? Depois da festa que nós fizemos, de 44 anos, efetivamente, que nós estamos vivendo, é pensar a grande movimentação da sociedade naquele período. E o que estava movendo a sociedade, em termos da base social, do movimento da sociedade na sua totalidade e das grandes organizações que estavam articulando, né? Instituições mesmo, que estavam articulando a organização da sociedade. E nós vivemos aqui, a Pluma foi fundada em 78, final de 78, já início de 79, e aí é realmente muito importante a gente ter os referenciais, né, os fundamentos históricos, concretos, né, dessa organização. Eu cheguei a falar para o Flávio e dizer o seguinte: pelos fatos, pelo processo, a gente pode até pedir para botar o vídeo e dizer isso aí. Eu vou pedir para lembrar a Pluma, parabéns, viu, pela organização, a secretária aqui, né, pela organização que botou 2 documentos que eu considero realmente uma síntese muito importante, que é a síntese dos 43 anos da Pluma e relativo a greves. Ou seja, quer dizer, você tem aqui a história e você tem esse elemento que é o elemento central nas lutas, né? O que é a greve nas lutas populares, né? E particularmente para nós, para o movimento docente. Agora, para pensar isso, eu disse, bem, então o Flávio disse, não, Josefa, eu já sei o que eu vou falar. Eu disse, eu também tenho o que eu vou falar, mas esse aí seja um ponto de referência. Então, vai essa minha recomendação para vocês lerem, e eu vou pegar um ponto, um só, para nossa reflexão nesse tempo curto, né? Que fico muito feliz também. Eu já vi o livro, viu, Luciano? Já li, eu comprei o livro e já li uma boa parte do livro, e realmente é muito importante, quer dizer, essa fala dela. Qual foi o ponto que eu peguei aqui?
foi exatamente a necessidade de 78 não é qualquer ano para nós, para a organização da classe trabalhadora, na história das lutas. 78, 79, é exatamente o grande momento, o grande marco histórico da organizar, retomada, e até a gente pode dizer, que não é nem retomada, historicamente as organizações e as lutas mais fortes, as grandes greves do ABC, né? As grandes greves do ABC paulista. E eu, quando tomo isso aí, eu tomo para seguir com um ponto que eu venho criticando muito nesses debates todos, nas nossas plenárias, inclusive, quando a gente discute, fala de muitas coisas e dos nossos desafios, das nossas dificuldades, e a gente discute pouco as condições objetivas, concretas da organização da luta, né? E aí, e particularmente, as condições objetivas da classe trabalhadora. E há um aspecto muito interessante que eu gosto de levantar também, e aponto em vários textos, pequenos textos que eu faço, é que a gente analisando o processo histórico nacional das lutas, as condições objetivas, e pensando os processos internacionais, o movimento internacional do capital, nós vamos encontrar que 78, 79, quer dizer, ver como que esse movimento ocorre, 78, 79, se aqui nós estamos numa grande agitação da classe trabalhadora, de organização, de avanços nesses processos, no nível internacional já estava sendo organizado, e a gente pode dizer que o grande modelo que veio depois desarticular essas lutas já estava em, digamos assim, em processo de consolidação. Porque foi exatamente em 79 que a Margaret Thatcher foi eleita na Inglaterra. Nós estávamos vivendo aqui, esses grandes movimentos estavam, e a grande maioria de nós, se não pensarmos o movimento internacional, o que está acontecendo internacionalmente, nem relaciona. Né? Dizer, bem, nós estamos avançando, mas o processo internacional de desmobilização, de desarticulação, também já está avançando e se consolidando. Então, esse é um aspecto assim, muito interessante. Então, eu diria assim, que o eixo que eu convido a você, não é o eixo, eu vou fazer uma grande exposição, mas o eixo que eu convido a todos vocês, a todas vocês, a anotarem, para aprofundar a reflexão, sempre, que são as condições históricas da classe trabalhadora para a organização e luta. E aí, isso inclusive vai ter muito a ver com a questão que tu levantaste sobre a juventude. Quer dizer, que processos são esses que estão acontecendo com a classe trabalhadora e em todos os seus segmentos. Quer dizer, eu anoto aqui para a nossa discussão três períodos, do que eu diria assim, relacionado com o nosso processo histórico, né, de criação da Pruma em 78 e do Andes, né, ou da Andes, porque na verdade da Andes em 81, porque quando a Andes foi criada, foi fundada, foi em 81, nós éramos ainda associação, como o Antônio falou. Né? Nós éramos associação no terceiro congresso, no terceiro encontro, não foi congresso, terceiro encontro, né? E das associações existentes em Campinas, eu também estava lá. Estava lá, assinei a ata de fundação, né? Assinei a ata de fundação da Andes. E era esse período que aí, quer dizer, você vê o movimento das greves do ABC, também estavam avançando e com grandes vitórias, grandes conquistas
né? E o movimento da sociedade também. Nesse sentido, eu também destaco sempre a importância, com as críticas que possamos fazer, a importância da organização de três grandes organizações, de três grandes instituições de organização da luta dos trabalhadores. A CUT, o MST e o PT. As três organizações, as três instituições, em um mesmo projeto. Com um projeto de sociedade imposto. Numa articulação muito forte na sociedade. Os segmentos que participam, a base da CUT e a base da CUT, do MST e do PT é a mesma. Então, muitas vezes, a crítica que se faz da relação PT, MST, PT, CUT, quer dizer, ela é uma crítica que tem que levar em consideração isso. O PT nasce em um projeto que faz um esforço de unidade do campo e da cidade. Isso é claro no projeto, na fala e na discussão, no projeto dessas organizações, a criação dessas instituições de organização da classe trabalhadora. Então, isso para dizer que nós temos aqui esse primeiro período, que eu chamo assim, é o período que a gente precisa ver os desafios que estão na origem de 81, com a ascensão das lutas sociais. Ascensão das lutas sociais no Brasil. Mas nós estávamos já num processo de ameaça e massacre, por assim dizer, em nível internacional do projeto do neoliberalismo, né? Projeto já colocado para o mundo. Que vem a ser o quê? Que vai se colocar no que eu organizo como sendo o segundo período, que é o período que vai configurar, e eu gosto da formulação rápida, mas muito bem esquematizada do Harvey, né? Que ele disse a flexibilização das relações de produção e de trabalho. Nós vamos ver, efetivamente, todo um processo, né? Já o neoliberalismo vitorioso em 79, na dialética da luta, porque isso é importantíssimo para nós que estamos em formação política, né? De ver essa dialética nacional, internacional, né? Nacional, mundial, quer dizer, todo esse movimento que está se dando, né? E efetivamente, aquilo que unificou a greve, as greves de 78, 79, por exemplo, os parques industriais, entraram todos em destruição, desarticulação. O famoso ABC paulista foi desfeito, foi desmontado. Essa é uma discussão que a gente fez muito, mas como era assim, pega como moda e como fragmentação, passa como se fosse uma moda que passou, né? Que é a discussão sobre o desmonte mesmo do chamado do Fordismo. O desmonte do Fordismo, que tinha um modo de organização do trabalho, organização da produção e do trabalho. Então, quer dizer, esse é o segundo período que eu considero assim, da maior relevância para a gente ter presente. Porque é esse período também que vai determinar e orientar o processo de precarização do trabalho. Professora, né? O processo de precarização do trabalho. No meu modo de ver, eu digo, insisto, eu tenho muito isso, essa é uma discussão que toda vez a gente tem que repetir. Quando discute sindicalismo, quando discute organização sindical, tem que repetir. Não pode deixar de repetir,
porque se trata daquilo que é o chão da organização e da nossa organização como classe trabalhadora. Então, a precarização do trabalho e, por conseguinte, a fragmentação da classe trabalhadora. Então, existem muitos livros, existe uma literatura imensa. Eu só estou colocando aqui para nossa reflexão e trazendo como uma necessidade para a gente ter presente o tempo inteiro, né, nesse debate. E aí, sem dúvida nenhuma, quer dizer, esse período vai avançando o neoliberalismo, esse processo de fragmentação, e com ele todo o movimento de reação, né? O movimento do avanço do conservadorismo reacionário. E que vai no movimento de ascensão, já estou terminando mesmo, no movimento de ascensão, né? Que eu coloco aqui como terceiro período, da ascensão do governo central, do PT ao governo central, ao golpe. Quer dizer, e aí, não é que isso seja só o único elemento, mas ele é um elemento central para a nossa discussão de organização. As condições dessa organização. Nós estamos, isso que o Antônio levantou aí, demonstrou, gente, o que nós vencemos só pensar o plano único dos professores, é uma derrota imensa que a gente sofreu desde então. Nós ganhamos, foi uma vitória muito grande. A unificação, que nós chamamos isso, foi uma coisa, a unificação da carreira. A unificação da carreira docente. E a gente, aos poucos, foi perdendo e não reagiu, eu digo entre aspas, assim, não reagiu. Agora, por que a gente não reage? Quais são as determinações? Por que a gente foi capaz de lutar e construir, por exemplo, esse plano único de carreira docente? Então, quer dizer, uma certa apatia que a gente vive, aquilo um pouco que o Saulo colocou, dos afetos ali um pouco, né? Ela tem determinações profundas desse processo. E, aliás, é isso um dos pontos que eu quero levantar, da minha preocupação, quando a gente diz assim, agora, na conjuntura que é fundamental, a meu ver, concordo plenamente, achei excelente o que o Bartolomeu falou, quer dizer, tinha mesmo que falar isso, a meu ver, eu acho importantíssimo, como que a gente vai organizar para avançar nisso aí, é a dificuldade que a gente tem para enfrentar essa apatia, porque nós não tivemos, efetivamente, o Antônio também ressaltou, é muito importante a gente ter a consciência de que nós não fomos capazes de promover o impeachment do Bolsonaro. E se a gente está dizendo que ele tem que sair, que é fundamental ele sair para a gente poder avançar minimamente na luta, então estamos diante de uma outra oportunidade agora, eleitoral, que está se colocando, mas não está dada. No meu modo de ver, não está dada absolutamente. Porque as pesquisas estão mostrando, outros dizem, não, mas já esgotou. O movimento da sociedade conta muitas surpresas às vezes. Então, já estou mesmo terminando. E nesse processo aqui, eu situo a questão da juventude. E aí, existem muitos estudos, desde o golpe, naquele processo de ver que nós vivemos efetivamente um processo de direitização da sociedade, profundo processo de direitização da sociedade, é fato.
Então, às vezes a gente fica agarrado no Bolsonaro, nossa preocupação tem que ser o Bolsonaro, porque ele sintetizou, gente. Ele sintetizou. Mas o que a nossa preocupação tem que ser mesmo é com a base social do Bolsonaro, que nos surpreende a cada momento. E nós temos a convivência no dia a dia, nas nossas famílias, nos nossos amigos e tal, né? E aí, dizer, o Antônio, eu quero até terminar com esse ponto, que o Antônio chamou a atenção, assim, ele colocou bem isso aqui, a questão do perfil dessa base social, que é a nossa base social, a base do sindicato, né? Ou dos sindicatos. Quer dizer, não é por acaso também toda uma discussão que se fez, ou que se faz desde de 80, na década de 80, que se fez sobretudo na década de 90, sobre a crise dos sindicatos. Mas às vezes ficava assim, pingando. Agora, eu quero encerrar com isso, né? Reafirmando esse aspecto, que esse é um ponto, eu diria, não é um ponto para uma conferência minha, mas é um convite para todos nós, para todas nós, para mantermos, agarrarmos isso aí e adquirirmos, os conselheiros pegarem essa bibliografia de debate, de discussão sobre os problemas de organização da classe trabalhadora e as determinações históricas desse processo, né? Eu diria que o que a China está vivendo hoje, todo esse debate que está aí na China, tem a ver com todo esse processo de 79, porque a precarização, o desmonte dos parques industriais, que diz assim, leva tudo para a China, porque na China a mão de obra é barata, flexibiliza tudo, produção e tal. A China traz, incorporou a tecnologia das empresas e agora está devolvendo em produto. Quer dizer, essa é só uma indicação rápida para a gente, para nossas reflexões. Obrigada.